O Marques de Pombal, folheto para poucos, asterisco 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 Manuel Caldas Cordeiro. O Marques de Pombal, folheto para poucos, Porto. Tipografia de AJ da Silva Teixeira, Rua da Cancela Velha, 70.890. O Marques de Pombal, publicações do autor. A Vigília, N. Graus 1, 1886. A Vigília, N. Graus 2, 1886. Pirilampos, colaboração de Eduardo Pacheco, N. Graus 1, 1888. Pirilampos, colaboração de Eduardo Pacheco, N. Graus 2, 1888. O Marques de Pombal, 1890. Rimes Foles, em preparação. Contos Sinistros, em preparação, Manuel Caldas Cordeiro. O Marques de Pombal, folheto para poucos, Porto. Tipografia de AJ da Silva Teixeira, Rua da Cancela Velha, 70.895. O Marques de Pombal, ele tinha duas envergaduras como esses palhaços que aparecem no circo com um fato de duas cores. A envergadura do beato, do amigo de D. José, do providencial expurgador da impiedade, a envergadura do livre-pensador, do filósofo preocupado com o que dele diziam os contemporâneos. Diziam boas coisas os contemporâneos. O Choiseu, um vizinho da sobre loja, portanto chamava-lhe, um tacanho aventureiro que tinha sempre um jesuíta a cavalo no nariz. O Massader Garção e o sensaborão Antônio Diniz da Cruz e Silva chamavam-lhe Dinio, muito alto e muito poderoso, e outras baboseiras. Os que viviam seis junto dele elogiavam-no, uns por medo, outros por interesse. Os de longe, embora corressem parelhas, no talento e no caráter, eram tão amáveis como o ministro de Luís XV. Como político, os seus actos de governo derivam das duas atitudes que se quis dar toda a vida. Atitudes que estão em antítese guerreira e são uma revelação do caráter repugnante e hipócrita deste doutrinário que não teve nem a aberta franqueza, nem o espírito absolvidor dos homens que imitou sempre. Chamam-se elas de Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão, Francisco Xavier de Oliveira, o Cavaleiro de Oliveira, e o Dr. Antônio Ribeiro Sanches. Eis os homens que tomou para norma das suas ideias ocultas de livre pensador. De D. Luís da Cunha apanhou as ideias de governo e de administração, mas não lhe imitou o dantismo, a resignação espirituosa com que este ímpio de 80 anos esperava a morte em Paris, nos braços de uma amante 17 quando queria ser dandy. O Marques de Pombal nem sequer o era como um doutrinado ridículo. O único traço de suposto dantismo, que historiadores como Rebelo da Silva e o Ezenar Pinheiro Chagas nos dão, é a maneira por que ele assestava a sua tremenda luneta. Tal e qual um velho de intrudo, de rabicho, bastão, óculos e o corninho pendurado ao pescoço. Ele tinha tudo isto, menos o corno de que possuía talvez o plural. As páginas que vão ler-se são um protesto contra a lenda idiota que fez do Marques de Pombal um homem extraordinário, um homem único, um homem imortal, um homem deslocado no seu meio e no seu século. Ele estava até muito bem posto, o Marques no meio e no século.
O Marquês de Pombal viveu em Londres, de onde trouxe a crassa ignorância da língua inglesa e a ausência completa de resto própria do seu esquerdismo de desastrado do puritanismo britânico, o grande puritanismo que antecedeu os dandies George IV, Bramley e Lord Pellehrano. O Marquês tinha o caráter e as atitudes de um jacobino digno do ridículo da época ridiculíssima da Revolução, em que chafurdearam um Saint-Just, um Robespierre e um Marat. Monstro de caráter como este último era de corpo, o ministro aplaudido e consagrado pela história tinha uma tão ingênua maldade que a sua atitude dominante consistia em carregar o sobrolho para fingir a pólvora da cólera que lhe explodia na pedreira do coração. Actos que lhe merecessem a imortalidade, não lhe conheço senão os que lhe dão a imorredoura recordação do homem mais bárbaro e mais estupidamente bestial que existiu no Redaman absoluto. O Marquês de Pombal como estadista tem o mesmo mérito que na literatura teria o escritor que herdasse os manuscritos de um nove falecido, e, publicando-os em seu nome, fosse declarado um dos maiores talentos do século. Neste escrito analisam-se alguns actos culminantes do reinado de Sebastião e o autor procura cingir-se o mais possível aos manuscritos da Biblioteca Pública de Lisboa, aproveitando neles o que há de racional asterisco a conspiração de 3 de setembro de 1758 está envolvida em densas trevas. Todas as hipóteses que se têm formado, todas as divagações que se têm feito, só têm concorrido para perder os historiadores em um labirinto de conjecturas. Assim, uns dizem que a conspiração foi inventada pelo Marquês de Pombal, outros que os tiros não alvejavam o rei, mas um criado, Pedro Teixeira, que tratara insolentemente o Duque de Aveiro. Tudo pode ser, mas como não há um documento que favoreça ou desfavoreça semelhantes hipóteses, nada pode considerar-se como certo. O que é incontestável é que o rei foi ferido no braço, gravemente dizem alguns historiadores. É provável que haja engano. Naquele tempo a ferida teria mais importância, visto o atraso da cirurgia. No entanto, a gravidade da ferida é contestável, porque, em um braço, o cirurgião remediava o perigo da gangrena, cortando o ferido grave ou ligeiramente. O rei recolheu-se à casa do Marquês de Angeja, onde lhe foram dados os primeiros curativos. Não fazemos a narração minuciosa do atentado, porque ela vem repetida em quase todas as histórias de Portugal. Na do Ezenar Pinheiro Chagas vem ele narrado com muita exatidão. Na mente rancorosa do Marquês de Pombal, os conspiradores eram os Tavoras, o Duque de Aveiro e alguns criados. A inocência da família Tavora é hoje tida como certa. O Duque de Aveiro, posto a tratos, confessou que eles eram culpados, mas depois negou. O Marquês de Pombal, com a confissão, havia de ter um júbilo feroz. Ele detestava os Tavoras, fidalgos honestos, vaidosos dos seus pergaminhos que o tratavam desprezivelmente por Sebastião José. O tribunal aceitou a confissão do duque, mas quando se retractou, não lhe consentirão. Os desgraçados postos a tratos 11 segundo confessa Michelet, e como logicamente se compreende, muitas vezes confessavam crimes de que estavam inocentes, só para se livrarem de aquele suplício medonho. Os criados do duque foram mais honrados do que ele, nem à força de torturas,
confessaram a culpabilidade dos Tavoras, confessando porém a sua, dos seus, e do seu amo. Mas que importava isto ao Marques de Pombal e ao Tribunal de Inconfidência, todo composto de malandros e de estúpidos da casta dele? Sebastião José jurou perder os Tavoras, porque julgou, talvez com razão, que a tentativa da conspiração visava mais a ele do que ao rei. Os Tavoras viveram no antigo luxo e sossego depois do dia 3 de setembro. Corriam boatos de que elas eram cúmplices e elas ouviam perfeitamente esses boatos. Por que não fugiam? Por que não tentavam precaverem-se contra essas acusações? Estavam inassuntos. Resposta que resume tudo. Resposta que os absolve da louca serenidade com que aguardavam a cólera do rei e do ministro 12 que, no tenebroso espírito ao serviço do seu coração empedrado, preparava as minuciosidades selvagens do cadafalso de Belém. A história é a única repreensão que pode fazer aos desgraçados é esta: vocês deviam conhecer melhor Sebastião José. Julgavam que ele hesitaria em condenar-vos inassuntos. Os Tavoras não esperavam tanta infâmia da parte do seu inimigo. Se não fugiriam como depois fugiu José Policarpo de Azevedo. Quanto ao Duque de Aveiro, varia muito a atitude. Só uma estólida soberba e uma inabsolvível leviandade o podia fazer ficar em Portugal. Lamentemos estas infelizes vítimas do ministro e do rei, um malandro porquíssimo e um gordurento repugnante. Um escritor francês, Victor Joly, chega a dizer que o Duque de Aveiro tinha a queixar-se de um duplo ultraje. A mulher e a filha tinham sido seduzidas pelo rei e entregues a todos os caprichos de um escandaloso deboche. Se haiteou este escritor, porque não será fácil que algum historiador o desminta. 13 Os Tavoras tinham recebido desconsiderações do rei, mas o mais ofendido era o segundo Marques de Tavora, cuja mulher era a Marafona de D. José. Não havia porém uma prova cabal contra elas. Isto não impediu que o tribunal os condenasse. Nunca em Portugal se viu uma tão intensa crueldade na morte dos infelizes, considerados réus. Havia um propósito firme de os fazer sofrer na alma e no corpo, prolongando-lhes o martírio, infamando-os, torturando-os, insistindo de uma maneira infame sobre o destino dos seus restos mortais. Aos apologistas do Marques de Pombal oferecemos a narração que passamos a fazer e que tiramos do manuscrito da Biblioteca Pública de Lisboa, escrito por testemunha ocular, observando-lhes que todas estas minuciosidades bestiais foram o aditamento que o Marques fez à sentença condenatória 14*a 12 de janeiro de 1759 foi proferida a sentença, e, em essa noite sinistra, à luz dos archotes, os operários martelavam o cadafalso. As pancadas dos martelos ouviam-nas os infelizes condenados, reunidos todos em uma casa do Palácio de Belém. A Marquesa, de Leonor Tavora, tinha sido conduzida, do convento das Grilas para Belém. Se juntaram todas as vítimas do ódio dos dois estúpidos. Pela madrugada já o povo enchia a praça e os lugares de onde se pudesse contemplar o horroroso suplício. Passava das 6h30, quando se abriu a porta do pátio dos bichos e saiu o grande acompanhamento tenebroso, os ministros do crime, o corregedor e a tropa.
Atrás vinha a cadeirinha de onde se apeou a Marquesa de Tavora, amparada por 2 padres da congregação de S. Vicente de Paula. Confessou-se no começo da escada. Depois subiu com agitação os degraus do patíbulo. Recebeu ao algoz, e 15 quando ela julgava que ele ia acabar-lhe a vida, o carrasco descreveu-lhe minuciosamente o instrumento que ia servir ao seu suplício, mostrou-lhe a corda que havia de estrangular os seus 2 filhos, e o gênero, o maço que havia de quebrar-lhes as pernas, os braços, contou-lhe como havia de morrer o marido, e em que divergia a morte do pai da dos filhos. A Marquesa, exausta pela tortura moral, pedia de joelhos que lhe dissem a morte. Amarraram-N à cadeira, tiraram-lhe o lenço do pescoço, vendaram-N e, o cutelo ferindo-a na nuca, decepou-lhe a cabeça. Cobriram o cadáver da primeira vítima com um pano preto. Saiu a cadeirinha outra vez do pátio e apeou-se Queissai desfalecido, pálido como um cadáver, entorpecido na lembrança do martírio que lhe iam infligir, um rapaz de 21 anos, loiro, amado talvez. Subiu dificultosamente a escada amparado pelos frades. Falou ao povo, mas a testemunha cujo manuscrito seguimos diz que a voz Queissai se lhe sumia na garganta. Devia de dizer que morria inocente. Os algozes estenderam-N uma aspa 16, passaram-lhe uma corda pelo pescoço, e enquanto lhe quebravam as pernas e os braços, procuravam estrangulá-lo. A corda partiu, e o infeliz, estalados os ossos, dava gritos tremendos. Como esses gritos deviam penetrar como balas pelos ouvidos dos espectadores. Hoje ainda o coração se nos mirra com as dilacerantes minuciosidades de estas mortes. Pela 3ª vez trouxe a cadeirinha a 3ª vítima, o Marques de Tavora, o novo, o que o rei tinha corneado. Este foi um pouco mais feliz do que o irmão. Os algozes estrangularam-N e depois quebraram-lhes as pernas e os braços. O mesmo suplício foi infligido ao conde de Atouguia e aos criados. Antônio Álvares Ferreira, Brás José Romeiro e João Miguel. Houve um pequeno intervalo. Veio a cadeirinha com o velho Marques de Tavora. Apeou-se serenamente, subiu os degraus do patíbulo, ajoelhou, beijou a aspa em que o haviam de quebrar, e só quando os algozes lhe mostraram os corpos desfigurados da mulher, dos filhos e dos criados é que essa estoica e santa serenidade se acabou por um momento. Estenderam-N sobre o cavalete, amarraram-lhe 17 os pés e os pulsos, e quebraram-N em vida. Morreu heroicamente 3. Seguiu-se-lhe o Duque de Aveiro, o medonho arrependido que denunciara a família Tavora. Tinha as feições contorcidas, e, horrivelmente desfigurado, sujeitou-se à operação de lhe amarrarem os pés e os pulsos. Estendido na aspa o carrasco vibrou-lhe a pancada na barriga, e, enquanto o infeliz uivava uns gritos lancinantes, iam-lhe quebrando os braços e as pernas. Eram tantos os gritos e as contorções, que o carrasco apiedado talvez, deu-lhe com a massa na cabeça. O último mártir era Manuel Álvares Ferreira, o criado, cujos tiros entraram pelo braço do rei. Morria queimado. Fizeram os preparativos para a fogueira diante do infeliz que, Queissai desmaiado, assistia às minudências da tortura.
Lançaram-lhe finalmente o fogo, ao passo que queimavam os cadáveres das outras vítimas. O vento soprava as chamas e avermelhava o corpo em brasa 18 do desgraçado que gritava, torcia, blasfemava, apesar das consolações dos dois frades. Já as chamas o envolviam todo, já as mãos se tinham tornado carvão, e ainda o infeliz erguia os cultos, cruzando-os, como que pedindo misericórdia. José Policarpo de Azevedo foi queimado em estátua porque se tinha evadido. Sobre este sujeito veja-se a história curiosíssima que vem no perfil do Marques de Pombal do Ezenar. Camilo Castelo Branco. O cadafalso, os cadáveres, tudo, reduzido a cinzas, foi deitado ao mar. Os bens dos fidalgos foram todos confiscados e o Marques de Pombal roubou-lhes alguma prata, algumas baixelas e alguns livros. Ainda na última compra feita pela biblioteca à Casa Pombal vem uma genealogia dos Tavoras que Carvalho apanhou quando os bens se confiscaram. A prata foi achada há anos em vida do Marques, falecido há pouco, guardando-se de isso muito segredo. Asterisco reflexões sobre estes suplícios, o rei, convencido pelo Marques de Pombal 19 da culpabilidade dos infelizes, não os deixaria com vida. O atoucinhado de José não era animal de coração, embora não tivesse o requinte de selvageria de Pombal. Mandaria fuzilar os fidalgos ou garrotá-os, e enforcar os do povo. Façamos-lhe esta justiça, ele não faria morrer a velha marquesa. Condená-la à prisão perpétua. O Marques, inabalável na sua porca vingança, induzia o ânimo amedrontado do covardão a não empregar a mínima indulgência. E depois, como ele punha e dispunha de tudo, à vontade do rei, quando se não tornava imperiosa e rude, era para ele coisa secundária. Entregues à vingança do ministro ninguém, no entanto, tinha direito de esperar tanta barbaridade. O Sebastião José inventa para matar os Tavoras os mais medonhos tormentos de que não há exemplo na história, confisca-lhes os bens, arrasa-lhes as casas, proíbe que qualquer pessoa, sob pena de confiscação de todos os bens, use do apelido de Tavora, e, passados 9 anos sobre esta inesquecível tragédia, casa o seu segundo filho José de Carvalho e Melo com de Francisca de Tavora e Lorena, sobrinha e prima dos sentenciados de Belém 20 e filha de Nuno Gaspar de Tavora e Lorena. Asterisco quando se prenderam os supostos conspiradores, foram encarcerados no Forte da Junqueira os jesuítas João de Matos, Jacinto da Costa, José de Oliveira, João Alexandre, José Moreira, Pedro Homem, Timóteo de Oliveira, Francisco Duarte e Gabriel Malagrida. Diz o Ezenar Pinheiro Chagas na sua História de Portugal, o grande Marques tinha fraquezas, que mancham a sua vida, aliás toda consagrada ao bem do país. Não estão más fraquezas. Por estas e outras fraquezas pagaram os Tavoras, o Malagrida, o Peli, os jesuítas, os encarcerados nas medonhas masmorras, os roubados, os despojados, e, finalmente, aqueles que este livre pensador, para acabar com elas mais sumariamente, entregava ao santo Afichou. Assim sucedeu ao padre Gabriel Malagrida. Malagrida era um velho septagenário a quem o sublime histerismo cristão fazia venerado de todos.
Os devotos consideravam No 21 santo e procuravam No com insistência, os dignos respeitavam No. O Marques de Pombal, como não era nem devoto, nem digno, e como o odiava, prometeu perdê-lo. Todos os que se aproximavam de Malagrida, depois da sua vinda do Brasil, onde o irmão de Sebastião José lhe não tinha querido fazer umas concessões justas para a sua ordem, notavam-lhe o exaltado misticismo, agravado por uma mania profética. Era como que o prólogo de uma loucura mansa. Os jesuítas, que lhe compreenderam a doença, evitavam que ele fosse ao paço. Preso nas regeladas prisões do Forte da Junqueira, a sua mente de visionário começou por ver formas celestes, visões, aparições. Escreveu na prisão A Vida da Gloriosa Santana, livro em que se revela o apogeu da loucura serena. Que admira que Malagrida estivesse louco. A prisão, a velhice, os maus tratos, os antecedentes da sua vida agitadíssima, cortada de trabalhos, os anos de missionário, tudo concorreu para tornar inevitável esta loucura. O livro de Malagrida foi um pretexto para o Marques de Pombal o entregar 22 à Inquisição. O processo foi sumário e toda a responsabilidade dele cabe ao repugnantíssimo cínico que a maior parte dos historiadores consideram ainda como um iluminado. Todos proclamavam a inocência do mártir imolado ao ódio do ministro. A sentença é escrita em aquele estilo manhoso, vago, solene, pérfido, jesuítico, como se diz hoje, de que o Marques de Pombal foi o mestre e o inspirador. Acusava-se o padre de heresiarcha como João Ras, como Savonarola, como Calvino, e, depois de um extenso rol de perfídias fortuitas, inventadas pela corja do ministro, condenavam No a ser garrotado e queimado. Voltaire, esse pequeno grande homem do século XVIII, Voltaire que não tinha nem o espírito de Rivarol e de Chamfort, nem o colossal talento de Diderot, Voltaire, o senhor de La Palisse do livre pensamento, escreveu sobre esta condenação que o excesso do horror só era vencido pelo excesso do ridículo. O conde de Oeiras, como era bastante tapado, talvez julgasse, quando lhe disseram a frase do homem que não fez outra coisa na sua vida, que o filósofo de algodão em rama achava ridículo 23 o jesuíta garrotado. Por isto devia alegrar-se. Só, passados anos, quando lhe fizeram compreender o sentido das palavras de Voltaire, é que ele se certificaria que os filósofos, quando falavam dele, não o consideravam nem mais inteligente, nem mais perspicaz, nem menos cruel que o seu real amo de José. No perfil do Marques de Pombal escreve Camilo Castelo Branco, a sua mão, a do Marques, onde quer que pousava, punha nódoas de sangue. A Companhia dos Vinhos foi inaugurada no Porto com uma fileira de forcas que trabalharam 6 horas e por um crebro ulular de gemidos de uns açoitados que se tinham amotinado em seguida à bebedeira de terça-feira de intrudo. Com efeito, os taberneiros excitaram o povo à revolta na manhã de quarta-feira de cinza 4 antes de isso. Convém advertir que a Companhia dos Vinhos, que alguns plutarchos de Sebastião de Carvalho consideraram como um acto providencial que salvou do descrédito os vinhos portugueses e aumentou 24 a exportação, dizem elas, não foi mais do que um monopólio infame, tendente a proteger aqueles que o Sebastião queria,
contrário a todas as leis de liberdade do comércio e de economia, absurdo, tolo e, sobretudo, inútil. A companhia tinha o privilégio de vender vinho em 3 léguas de redor da cidade em 1764, tinha o exclusivismo do fabrico da aguardente no Minho, em Trás-os-Montes, na Beira. Os proprietários, como eram contrários à companhia, só podiam vender uma certa quantidade de vinho, fixada pela companhia, e eram obrigados, sob penas graves, a declarar a quem o vendiam. E morta o legislador. Era de esta e de outras maneiras que este grande liberal impulsionava o comércio e a agricultura. Ainda há mais uma série de medidas que são o complemento deste amontoado de desconchavos, de tolices e de privilégios. Os amotinados de 23 de fevereiro entraram nos escritórios da Companhia dos Vinhos, quebraram os móveis e queimaram os papéis. Eu não quero crer que operasse em estas 25 criaturas o espírito liberal e revolucionário, mas sim, como o dá a entender o grande escritor citado, vestígios das bebedeiras de terça-feira de intrudo. Sebastião José de Carvalho, esse iluminado, viu na revolta dos bêbados um atentado contra a pessoa do rei, um crime de lesa majestade, um protesto contra os irrevogáveis decretos do seu real amo. Que malandro! O real amo de Sebastião de Carvalho era ele mesmo. O cínico considerava-se mais rei do que o próprio rei, e quando via indisciplinas contra os seus decretos, punia-as como crimes de lesa majestade. Assim bem podia o escrupuloso desembargador João Pacheco Pereira de Vasconcelos escrever-lhe do Porto notificando-lhe o escrúpulo de condenar os infelizes como réus de crime de lesa majestade, bem podia o fraco e respeitável homem querer induzir um pouco à piedade o rele selvagem. Tudo foi inútil. O processo durou 5 longos meses, longos para Sebastião de Carvalho, que de Lisboa não fazia senão mandá-o abreviar sumariamente. Ele ansiava que se soubesse, que morria gente enforcada por sua causa. O mostrengo bem sabia que viriam historiadores que depois 26 escreveriam, Sebastião de Carvalho tinha a inquebrantável severidade dos grandes espíritos. Finalmente rejubilou Sebastião, a 11 de outubro foi proferida a sentença condenando à forca 21 homens e 5 mulheres, a pena de açoites e confiscação de metade dos bens 26 homens, a pena de açoites, confiscação de metade dos bens e degredo para Éfrica 8 homens e 9 mulheres, e uma outra infinidade de penas um pouco menores. No dia 14 Surrirama morrer na forca 13 homens, 8 tinham fugido, e 4 mulheres. Uma escapou da forca, por causa da gravidez. A soma total dos condenados às diversas penas é de 237. E os vinhos nem por isso se vendiam mais. Historiadores afectos ao Marques, não ocultam a revolta de semelhantes iniquidades, e não deixam de confessar a completa inutilidade que a companhia trouxe ao comércio e à exportação. Tem-se publicado listas, mais ou menos exatas, sobre o número de pipos exportadas antes e depois do monopólio. Arrivai uma, inteiramente inédita, ao mesmo tempo imparcial, visto que é copiada dos 27 manuscritos adquiridos,
No ano de 1889, a Casa Pombal pela Biblioteca Pública de Lisboa. O número de estas pipos é exportado para os comissários ingleses. Eis a lista, nos 7 anos anteriores ao monopólio, anos. Pipos 1750. 15.121.1751. 17.406.752. 13.238.753. 21.257.754. 14.773.755. 13.124.756. 12.094 Sama. 1072.013 nos 7 anos depois do monopólio, anos. Pipos 1757. 11.317.758. 16.568.759. 16.413.760. 17.130.761. 14.785.762. 21.199.763. 9.683 Sama. 1072.095 para aumentar 82 pipos somente na exportação inglesa, que nas outras foi grande 28. A diminuição depois do monopólio, mandou Sebastião de Carvalho enforcar, açoitar e degradar a enorme porção de desgraçados, que além de terem fome, pagaram com a vida, com o corpo, com a sode e com o dinheiro a mania reformadora do delirante mostrengo. A fazer um estudo patológico sobre o coração e o cérebro deste homem verdadeiramente extraordinário em uma qualidade única, a suprema crueldade. Ele era um bicho estranho, que em outro qualquer país seria considerado como um delirante furioso, mas que em Portugal é ainda tido, graças aos historiadores que fazem histórias, um ministro providencial. Alguns historiadores, entre elas o Ezenar Pinheiro Chagas, afiançam com uma ingenuidade indesculpável que Sebastião de Carvalho, indignado com o procedimento do escrivão da Alçada, José de Mascarenhas, filho de João Mascarenhas Pacheco, o bom e fraco homem, e não podendo puni-lo em essa ocasião sem comprometer-se, deu-lhe uma comissão no Brasil, como desterro simulado, reservando-se para mais tarde o prender, o que fez com efeito em 1758. Sebastião José de Carvalho, indignado 29 com um sujeito por supor que ele levava o zelo e a emulação a ponto de querer igualá-lo. Se isto não é para fazer rir. Dir-se-ia que o ministro não queria rivas em nenhuma qualidade em que ele realmente não os tinha. Mas José de Mascarenhas estava longe de aspirar a semelhante rivalidade. Ele era um pouco menos fraco do que o pai, mas foi sempre durante o processo o fiel e talvez o brando executor das ordens tremendas do ministro. Os historiadores que imaginam que um sujeito, que servia sob as ordens de Carvalho, pudesse meter a crueldade de sua casa, são muito ingênuos e muito ignorantes. As ordens do ministro eram formais, que considerasse o crime como de lesa majestade,
que mandasse enforcar os cabeças do motim, açoitar, degredar e roubar os outros. José de Mascarenhas ainda teve a condescendência de perdoar a forca à mulher grávida. Os que desejem saber os motivos da prisão de José de Mascarenhas leiam o perfil do Marques de Pombal pelo Ezenar. Camilo Castelo Branco. Tendo pouco espaço, não me posso ocupar de assuntos menos importantes que digam respeito à trinta crueldade de Pombal, por isso, lendo o livro do maior escritor português deste século, encontrarão desfiada a meada em que se enredaram historiadores de talento. O ministro por essa época já começava a ter jesuítas a cavalo no seu porquíssimo nariz imundo e purguento deposito de rapé e de ranho. Acusou os jesuítas de terem incitado o povo à revolta, fazendo-lhe supor que os vinhos vendidos pela companhia não eram próprios para a celebração do santo sacrifício da missa. O porcalhão tinha maravilhosos pretextos, safifontes talvez para lhe provarem o grau de inteligência. Os jesuítas nunca poderiam dizer tal coisa, porque, segundo o costume de todas as ordens religiosas, usavam nas missas vinho preparado por elas. Apelo para o testemunho de todos os padres pertencentes a ordens religiosas. E se os jesuítas dissessem o que o Sebastião lhes atribuiu, não mentiriam. A Igreja ordena, sob pena de inutilidade do sacrifício 31, que o vinho, que o padre tem de benzer, seja natural, puro, sem mistura alguma. Ou pelo menos o padre deve ter a consciência de que o é. Os jesuítas e os padres de aquele tempo não podiam ter a consciência disso, porque sabiam que o vinho da companhia era falsificado com misturas reles. O falecido escritor Francisco Luiz Gomes, no seu livro El Marquis de Pombal, explica que a companhia não melhorou os vinhos nem impediu as misturas, que ela mesma fazia, tomando apenas o monopólio da adulteração. Não era preciso o testemunho. Quem quise ter mais conhecimento das manhosas trapalhadas do ministro, consulte os manuscritos insuspeitos da Biblioteca de Lisboa. Burgueses que leem as declamações de historiadores melífluos, acreditam ingenuamente que foi Pombal e a sua energia quem reedificou a capital, depois do terremoto de 1 de novembro de 1755. Em Portugal, quantos terremotos não houve antes do de 1755? E medonhos e terríveis. E as cidades reedificavam-se, sem 32 que o nome dos ministros de então fosse sequer citado. Em uma miscelânea de manuscritos que possuo, descreve-se um terremoto na Ilha Terceira em 1614, maio, sucedido durante o tempo em que se pode rezar um credo. Abriu-se a terra, sumiram-se casas, cresceu o mar, morreram 1000 almas sepultadas nas ruínas e sumidas pelas voragens, eis o que diz a narração. Carvalho fez o que qualquer faria. Os arquitetos dos Arcos das Águas Livres e do Palácio de Mafra não seriam mais do que competentes para construírem os paredões fúnebres e alinhados da Rua do Ouro, da Rua Augusta e Rua da Prata. O que pertence ao Marques e traz o cunho indelével de esta individualidade são os avisos mandados expedir depois do terremoto. Isto sim, é original dele. Mandava que se prendessem todas as pessoas suspeitas, que se enforcassem os ladrões e os que fossem encontrados com quantias superiores,
e lhes expusessem os cadáveres na forca durante 3 dias. Ordem providencial e higiênica. Também lhe cabem as honras do monopólio da escravatura branca que ele empregava mandando trabalhar 33 nas obras da cidade bandos de operários com fome, chicoteados e mal remunerados. Tudo isto é dele, e, se os democratas que hoje aplaudem o ridículo déspota, soubessem as ignomínias, a fome e os rebaixamentos sofridos pelo povo durante o reinado do ídolo, talvez esfriassem o entusiasmo com que há 7 anos lhe celebraram o centenário. Porque que isto se saiba, quando este homem se retirou do poder deixando o erário cheio de milhões, o povo e o exército sofria fome. 5 Quando Sebastião de Carvalho começou o ajuste de contas com os jesuítas, já as cortes da Europa mostravam descontentamento a esta ordem, a mais zelosa, a mais pugnadora pelos interesses da Igreja. Em Espanha, ministrava Arenda. Em França, Choiseul, um emplasto, um intrigante 34 que troçava espirituosamente das patifarias Salamos de Sebastião de Carvalho. Coroava este cenáculo um filósofo que as gravuras do tempo apresentavam com um sorriso saloio de criado de servir em dia de banquete. O defunto Voltaire, de quem o leitor há de talvez ter ouvido falar, como dizia Rivarol, era um homenzinho que monopolizava o espírito nos salões do século XVIII, o grande século da conversação. Monopólio fez-se o monopólio do espírito dos outros de Rivarol, de Diderot, de Chamfort. Desastrado artista, mau poeta, mau romancista, mau dramaturgo, mau crítico, horroroso estilista, e por todas estas razões declarado gênio, homem enciclopédico, apóstolo sublime, e alojado no Pantheon, onde hoje repousa com o nojento e impotente Rousseau ao lado de Victor Hugo. Ironia medonha. O homem que no século XIX mais entusiasmo, mais estilo, mais arte, mais energia moral, despendeu na factura de um monumento de poesia, cofre à prova de fogo onde estão guardados todos os versos torturados, todas as pérolas da poesia, todas as frases filtradas, junto dos 2 que com o seu cinismo 35 mais concorreram para o descrédito da grande arte. Homens criminosos porque não esforçaram o talento que tinham e porque consentiam que desperdiçassem a grande faculdade da admiração os que os adjetivavam banalmente. Talentos difusos, Salams, precisando de um campo largo e aplanado para se espojarem, foram o alvo das aclamações de um século, e hoje seriam talvez 2 citados escritores ilegíveis da revista dos 2 mundos. Juntava-se a elas a Pompadour, a espirituosa mulher que deu aos franceses mobília, alegria e gozo. Esta sim, tinha razão de queixa dos jesuítas, que lhe comprometiam e refriavam as ambições. A guerra contra elas foi tão iníqua e tão tola que até os seus inimigos, até Voltaire, protestaram contra ela. D'Alembert dizia, foi a filosofia que, pela boca dos magistrados, lavrou a sentença contra os jesuítas. Diremos também, porque é preciso ser justo, que nenhuma ordem religiosa se pode glorificar de ter possuído um tão grande número de homens celebres na ciência e nas letras. Etc. etc. A todos estes meios de aumentar a 36 sua consideração e crédito juntavam um outro não menos seguro, que era a regularidade do seu comportamento e costumes.
embora se tenham publicado calúnias contra elas, devemos confessar que nenhuma ordem deu menos motivos para isso. Até aqui D'Alembert. Não citaremos mais por inutilidade. Em 1759 foram expulsos, de Portugal. Em 1764 foi a sociedade suprimida em França e os bens confiscados, e em 1773 aparecia o breve Dominus Ace Redemptor, que suprimia a Companhia de Jesus, considerando perigosa a sua doutrina. Firmava ao pulso fraco mas parricida, de Clemente XIV, que em pleno peito apunhalava os seus mais zelosos filhos. Sejamos lógicos, negar que os jesuítas prestavam inúmeros serviços à Igreja é parvoíce. Se prestavam serviços, por que a Igreja os suprimia? Quem não vê aqui o grande erro e o grande crime de Ganganelli, o cardeal que obteve a tiara com a expressa condição de suprimir a Ordem 637 eis uma prova da honradez inquebrantável do velho Marques, de José quis casar o príncipe do Brasil, seu neto, com a infanta de Maria Francisca. Sebastião opunha-se teimosamente e manhosamente a este enlace porque, dizia ele, uma aliança com a França seria muito proveitosa a Portugal, e propunha o casamento do príncipe com a filha de Luís XVI. Como que sai toda a corte e o rei eram contrários à ideia do Marques, mandaram-se vir de Roma os breves da dispensa para se efetuar a primeira aliança projetada. Os papéis chegaram e ficaram em poder de Sebastião José. O rei adoeceu da paralisia mortal e ateimou para que se abreviasse o contrato. Procuraram-se os papéis em casa de Pombal, que os sumiu. Julgo que este último facto foi o que denunciou abertamente a D. José o empalmador de documentos. Pois que passado o tempo, quando o Marques ia entrar na câmara em que jazia o rei enfermo, este apontou-lhe a porta disparando sobre ele um olhar carregado e colérico. 38 O pobre D. José, com o horror religioso que os antigos cortesãos lhe influenciaram, possuiu-se de um justo remorso pelos crimes cometidos de conivência com o asqueroso mostrengo que fizera seu primeiro-ministro. Uma tardia bonacheirice, onde havia um pouco de energia, de ódio, de piedade e de gratidão para com o companheiro repulsivo dos seus crimes, evitou que o rei punisse com severidade o aventureiro desprezível e já desprezado. A corte, sabedora da repulsão do rei pelo grande e ridículo criminoso, começou a fazer a Sebastião toda a qualidade de desfeitas, sendo um dos maiores desfeiteadores o cardeal Cunha, um antigo amigo do Marques. Bom homem. D. José o Gordo morreu no Palácio da Ajuda em 24 de fevereiro de 1777. A 4 de março de 1777, dia seguinte ao de um decreto da Rainha D. Maria e que exilava o ex-ministro amavelmente para Pombal e lhe fazia mercê da comenda de S. Tiago e da Ordem de Cristo, partiu o Marques para a Vila do Titulo. No largo do convento de Belém foi apedrejada pelo povo a carruagem em que ia. D. Maria e resolvera deixar em sossego Sebastião de Carvalho 39, mas ele, que não compreendeu isso, publicou a apologia dos seus actos em um idiotíssimo volume provocador em que se pode, como amostra,
avaliar a mesquinhez do seu talento de político e de escritor. D. Maria I, instigada com razão pelos escandalizados, mandou a Pombal os desembargadores José Luís da França e Bruno Manuel Monteiro da Rocha interrogar o Marques. Destes interrogatórios resultou um decreto em que se dizia que o Marques, arrependido de tudo, pedira perdão, pelo que havia por bem a rainha perdoar-lhe, atenta à avançada idade e grandes enfermidades, os castigos corporais que ele merecia. O decreto tem data de 16 de agosto de 1781. O Marques de Pombal, de joelhos, pedindo perdão. O velho tigre, desdentado para morder, lambia, encolhendo as garras porque já não podia aranhar. Abandonado em um exílio nem sequer mitigado pelas considerações e pelos respeitos que não recebia, este velho como a estúpida maldade do século em que viveu era o espantalho sinistro do seu passado terrorista. Espantalho que não espantava senão moralmente, pois que era o espectro vivo de um monstro amortalhado 40 no sudário de infamias. Parecia que o remorso amarrava à sua coluna de fogo este cadavérico que durante o seu reinado de sangue e de lama não perdoara nunca e fora perdoado. É provável que algumas das suas vítimas se compadecessem dele. Os jesuítas, as vítimas do seu ódio jacobino, quando entraram em Portugal, recolheram-lhe piedosamente os ossos espalhados pelo chão da capela nos despojos da invasão francesa. Parece impossível que algum historiador se não tenha lembrado de dizer que o Marques teria estremecido no túmulo. Qual estremeceu? A poeira ficou piedosamente colocada na urna e a que se misturou com o lixo do chão foi varrida para a rua. Não houve estremecimentos. Não intentamos biografar o Marques de Pombal, mas somente resumir os seus actos de governo e de crueldade. O homem para arre fica exposto em este pelourinho de justiça e de indignação. Quando o Marques 41 de Pombal morreu, o médico achou-lhe 2 pedras no coração. Devia de ter mais quem mandou cortar a mão direita e arrastar a cauda de 4 cavalos um pobre pirotécnico genovês sob pretexto que atentara contra os seus dias. 7 Devia de ter mais o contradictório mostrengo que inventou as minuciosidades do cadafalso de Belém, a impiedade de Malagrida, a conspiração dos jesuítas, e o crime de lesa majestade na revolta do Porto. Escritores metafóricos comparam o coração do velho a uma caverna, a um antro. Aquilo era, indulgentemente falando, uma latrina para onde escorriam as fezes da sua alma sempre abundante. Fim. Um vídeo magnífico livro de Camilo Castelo Branco Perfil do Marques de Pombal. Porto, 1882. 2 Uma das primeiras leis pravidências do grande reformador foi a que mandava reprimir severamente os libertinos que escolhem sempre a noite para assinalar o deboche e que, querendo fazer duvidar da honra das mulheres que se casavam, punham-lhes nas casas dos maridos os emblemas de ignomínia, cornos, que tornam suspeita a fidelidade conjugal. O sublinhado é tirado de um livro em Franciselle Administration de Sebastião de Carvalho e Melo, etc., etc. Amsterdã, 1786, tomo 2º, pag 13. Talvez que os libertinos pusessem o emblema na porta do ministro, que,
para se não tornar grotesco, abafou a crueldade. 3. O Marques de Tavora e o Duque de Aveiro, segundo a sentença, deviam ter os braços e as pernas quebrados e serem queimados vivos. O rei modificou-lhes esta tremenda morte. 23 de fevereiro de 1757. 5 soldados, cabos e sargentos pediam esmola publicamente. Os guardas do ministro pediam esmola a quem ia visitar. 6 vídeos historiadores Saint-Priest, Schoel, Miller, Schlover, Reca, Luiz Gomes, Pinheiro Chagas, etc., etc. 7 Foi tão medonho o suplício do Peli que os frades arrábidos desmaiaram no meio da execução, e o carrasco para acabar com a vítima teve de estrangulá-la com o lenço. Porto TYP. De A.J. da Silva Teixeira. Cancela Velha, 70 obras publicadas. José de Souza Notas de Pedagogia Filosófica. 1 volume. 400 Caldas Cordeiro. O Marques de Pombal. Folheto para poucos. Sem Vitor Hugo o Rei divertisse. Drama em 5 actos, em verso. Tradução de Acácio Antunes. 1 volume. 600 no Prelo Teixeira Bastos. Ciência e Filosofia, Ensaios de Crítica Positivista. 1 volume. Sá Chaves. Episódios militares e casos contemporâneos, Etografias portuguesas. 1 volume. Asterisco, asterisco, asterisco. End of the Project Gutenberg e-book. O Marques de Pombal, folheto para poucos, asterisco, asterisco, asterisco. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work.
The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
If you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as your other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as your other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.